Louvado seja o Senhor, porque temos o privilégio de, nessa noite, podermos compartilhar a palavra do Senhor. Mesmo em momentos de calamidade e de sofrimento, jamais, como povo de Deus, poderíamos nos esquecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Redentor e a sua palavra que está diante de nós. Muito bem, queridos, hoje meditaremos no Salmo de número 6. E antes de lermos o texto, eu quero fazer uma citação da música Sem Radar, da banda LS Jack, que diz assim: você me entorpeceu e desapareceu, vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu, vou ficando sem ar, esperando você voltar. Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser, eu sei que amargo é o mundo sem você. Escrevendo a minha própria lei, desesperadamente eu sei, tentando aliviar, tentando não chorar. Por mais que eu tente esquecer, memórias vêm me enlouquecer. Minha sentença é você. Talvez você possa imaginar, se não tiver um conhecimento prévio, que essa música seja uma declaração de amor, de desejo, pelo cônjuge, por alguém querido. Mas o próprio autor destaca que essa música é um desenvolvimento da relação dele mesmo com Deus. Em determinado momento da sua vida, ele se sente assim, entorpecido, sem ar, desesperado, chorando, esperando Deus voltar. O clamor dele não é por ausência de um ser humano, mas ele sente a ausência do próprio Deus. Eu não sei se o autor conhece a Deus, mas eu sei que a ausência de Deus causa um enorme sentimento de dor, de sofrimento. E a pergunta que podemos fazer é: poderia Deus não se fazer percebido por seus filhos? Em alguma circunstância de nossas vidas aflitivas, poderíamos não presenciar o nosso Deus? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 6. Ao mestre de canto com instrumento de cordas, uma oitava, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, e as minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Queridos, o Salmo de número 6 nos mostra como Davi lida com o sofrimento. Sofrimento que não está identificado claramente. Ele informa que está sofrendo, que a sua alma, que o seu corpo está fustigado, e ele clama que Deus não o castigue, mas não há confissão de pecado aqui. Nós podemos ver que ele está mais perturbado, porque lhe parece que o castigo de Deus é fruto da ira do Senhor, da raiva de Deus, e isso é algo extremamente intenso em sua vida. Seu lamento, no entanto, logo dará lugar confiante ao saber que Deus escuta, que Deus ouve
a sua oração. E assim ele logo declarará aos seus inimigos que estes devem voltar, que estes devem partir, porque a punição do Senhor sobre sua vida há de acabar. E quando acabar, Deus irá destruí-los. Queridos, em momento de pandemia, de sofrimento, de isolamento, quarentena, poderíamos refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina nesse salmo. A nossa relação com Deus frente à angústia. Como podemos lidar com a angústia? Primeiramente, com um pedido de socorro ao único que nos pode socorrer. Do verso 1 ao verso 3, podemos observar um grito de socorro. Um grito que se dá na consciência clara de que Deus está à frente de tudo. Não há aqui um questionamento, será que Deus existe? Se Deus existisse, Ele não permitiria este tipo de sofrimento? Não, pelo contrário, é Deus que está à frente de todas as coisas. Deus está derramando a sua ira e o seu furor. Ele olha para as circunstâncias, ele não confessa o seu pecado, mas ele cogita essa possibilidade quando ele pergunta: Deus, a sua ira é o seu castigo, a Deus. Então é muito importante para nós entendermos os verbos aqui que são paralelos, que reprove, castigo. Se olharmos diante de toda a Escritura, ele nos dá uma noção clara de que realmente é um castigo do Senhor. Em Provérbios, capítulo 19, como também no capítulo 3, nos dá a ideia da disciplina, do cuidado de um pai para com o seu filho, para discipliná-lo, para ensiná-lo diante de rebeldia e diante de algum erro. A necessidade de correção. Portanto, queridos, nós precisamos ter o entendimento claro que esse reconhecimento de que Deus está à frente de tudo e que permite que soframos, nos faz entender que Deus é o Deus que age com ira, muitas vezes, que derrama o seu juízo, a sua disciplina e o seu castigo, mas também derrama a sua compaixão. Nós podemos ver que, depois desse início, o salmista argumenta claramente que o seu corpo e a sua alma não estão suportando o sofrimento. Ele está aterrorizado. E por isso ele lança a pergunta: e aí, Deus? Vai demorar muito? Até quando suportarei esse tipo de sofrimento? Por isso é tão importante para nós entendermos que o salmista está aqui derramando diante de Deus não um questionamento acerca de Deus, mas necessariamente até onde Deus permitirá que o castigo, que a sua ira, este que tem o controle sobre todas as coisas, paire sobre nós. E o que torna talvez mais frustrante ao salmista é ver que o Senhor, por determinado momento, ficou em silêncio. Isso o deixa um tanto aflitivo, com dor ou depressão diante desse silêncio do Senhor. Então é muito importante em aflições não nos esquecermos jamais quem está à frente de tudo, que somos pecadores e que Deus pode sim nos disciplinar de forma severa e que temos como filhos de Deus que expor a nossa dor, o nosso sofrimento, pois o Senhor que disciplina também tem o poder para acalmar a tempestade. Até quando? É um sinal de reconhecimento do controle total de Deus sobre todos e que nós pertencemos a Ele e que Ele nos ama. Até quando, Senhor? É uma ideia de que em determinado momento Ele vai manifestar a bênção da cura, Ele vai manifestar a bênção do alívio que é tão necessário. Em segundo lugar, queridos, a nossa relação com Deus frente à angústia, com a ideia de que nós podemos argumentar pelo socorro. Nós não apenas gritamos pelo socorro, mas nós argumentamos. Do verso 4 ao verso 7, podemos ver o salmista argumentando. A oração do salmista toda é fundamentada nesse amor leal do Senhor.
desse desejo que ele tem que toda essa circunstância seja resolvida para que Deus seja louvado. Nós podemos ver que ele implora ao Senhor que se vire, que devolva a sua alma, que devolva a sua vida. Retorne, Senhor, dando uma ideia de que é tão aflitivo o sofrimento, Deus, que parece que o Senhor não está aqui. Eu não consigo visualizar a sua santa presença. Retorne, entregue novamente, salva-me, entregue a minha alma. Portanto, nós podemos entender, diante de toda essa aflição, que não é apenas uma aflição física, mas também uma aflição espiritual. E nós podemos ver que ele começa dando ênfase aí no versículo 4 e versículo 5, de que o livramento do Senhor deve vir e deve chegar por causa do seu amor leal, que é a expressão que ele usa. E amor leal é a mesma expressão usada lá atrás em Êxodo 34, em Deuteronômio 7, em 1 Samuel 20. É a palavra do pacto. É a ideia desse amor que estabelece o pacto de Deus com o seu povo. Então o salmista conhece o Senhor, conhece a sua palavra, e ele sabe que Deus estabeleceu algo maravilhoso para ele e para o seu povo. Então o primeiro fundamento claro dele expor todo o seu sofrimento diante de Deus e pedir o livramento é que Deus tem um pacto com o seu povo. Foi Deus quem disse que levantaria um povo. Foi Deus quem estabeleceu isso na eternidade. E é Ele que há de sustentar isso unilateralmente para a sua honra e para a sua glória. Davi não tem outra base para fazer o seu apelo, senão o amor fiel do Senhor à sua santa palavra. E ele não precisa de algo mais. O amor fiel do Senhor, o amor do pacto, da aliança, é suficiente. E ele continua trazendo algumas motivações para o Senhor responder a sua oração. É o louvor que Deus receberia. Deus seria louvado por ele, na congregação, com todo o povo, por mais uma bênção, por mais uma graça manifesta sobre o seu servo e sobre o seu povo. Portanto, essa libertação, ela foi solicitada por causa da bondade amorosa de Deus, por causa do povo do Senhor, por causa da aliança estabelecida. Assim como Deus libertou o povo lá do Egito, Deus também pode, nós como comunidade santa do Senhor, também podemos clamar por libertação. Nós também fazemos parte do povo da aliança. Ele entendia isso. Assim como Deus lá no começo prometeu que ele estabeleceria um povo. Ele entende que faz parte desse povo. E ele solicita claramente com base em tudo isso. E nós podemos ver que ele vai trazendo algumas perguntas. E o versículo 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? A ideia do Sheol, a ideia do lugar dos mortos, nos apresenta aqui no contexto judaico uma ideia de semivida. Talvez eu e você tenhamos uma dificuldade de entender esse verso exatamente por já termos uma idealização do novo céu, da nova terra, de como Cristo reinará plenamente após a morte, mas a perspectiva judaica ela é incompleta ainda sobre isso. Ainda não se tinha esse entendimento, então se via o Sheol como semivida, como lugar de repouso, mas não um lugar de alegria. E um lugar onde essa relação rica com Deus ela é impossibilitada. Então por isso o salmista destaca aqui que ele teme a morte. Como posso te louvar no sepulcro? Dentro da sua ótica isso não é possível. Então tal motivação ele apresenta para Deus agir de forma graciosa, de forma pactual, de forma fundamentada na aliança, de forma que ele seja louvado. A motivação do salmista não é de barganha, ela não é de grosseria. O interesse dele é que Deus cumpra o seu propósito eterno, seja louvado e seja engrandecido. E assim o salmista passe desse momento aflitivo para um momento de alívio, para um momento de alegria diante de Deus. Dentro dessa ótica, não há dúvida
dentro das colocações do salmista, que os seus adversários também são responsáveis pelo seu sofrimento. São a causa lamentável de muito do que ele tem sofrido. Embora saibamos que Deus está à frente de todas as coisas e que a punição venha do Senhor, ele tem o claro entendimento de que Deus, no final das contas, manifestará o seu juízo sobre os seus inimigos, porque a disciplina de Deus é temporária. E é isso que o leva a vislumbrar o terceiro ponto, porque esse Deus que está à frente de tudo, que estabeleceu uma aliança com o seu povo, que através do livramento há de ecoar louvores a Ele mesmo. E por isso a nossa relação com Deus frente à angústia, ela também nos ensina que nós podemos confiar na resposta do Senhor. Do verso 8 ao verso 10, nós podemos ver que eles podem estar confiantes de que Deus ouve as suas orações. Toda essa expressão no versículo 8, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, afastem-se de mim, trabalhadores da iniquidade. O Senhor respondeu a minha oração. O Senhor escutou a minha oração. Se manifestará a providência de Deus. Então todo esse salmista melancólico, Davi melancólico, parece-me que há uma mudança de humor abrupta do verso 8 em diante. Este que não via nenhuma solução, que só via dor, sofrimento, angústia, seus ossos esmagados, a sua alma deprimida, agora ele, de alguma forma, louvando ao Senhor, ele consegue ver, entender que Deus escutou a sua oração e que ele vai manifestar a sua graça e a sua misericórdia nesse momento. Por isso ele diz, apartai-vos de mim. Enquanto é tempo, saiam correndo. O Senhor há de vir e manifestar a sua graça e misericórdia e juízo sobre vocês. Então, eles podem estar confiantes de que Deus vai punir aqueles que se levantaram contra o servo do Senhor. Deus irá puni-los, porque, embora tenham sido usados por Deus, eles agiram por sua vontade e por sua própria maldade contra o servo do Senhor. Portanto, fica evidente que os inimigos de Davi eram inimigos do Senhor. Como povo de Deus, nós podemos esperar que todos que se levantam contra nós, contra o nosso vínculo, ou por nosso vínculo com o Senhor, serão destruídos. Por sua aliança e amor, estamos guardados nele. Não há aqui necessariamente uma vingança tão somente pessoal. Davi está fundamentando todo o seu alívio, todo o seu socorro no Senhor. E a sua justiça e juízo sobre os seus inimigos também estão no Senhor. E Deus é justo. E Deus há de manifestar a sua justiça. Portanto, queridos, eu quero concluir com vocês, nesse momento, quanto Deus castiga o seu povo com a vara dos seus adversários. O verdadeiro servo do Senhor pode orar por alívio, pode clamar pelo amor pactual do Senhor. Nós estamos em momentos difíceis. Nós sabemos que tudo o que tem acontecido e todo o sofrimento não é acaso. Deus está à frente de todas as coisas, tudo está acontecendo de conformidade com a vontade santa do nosso Deus. E nós devemos entender, como povo do Senhor, que estamos passando por isso, pela providência, pelo castigo, pela disciplina, pelo cuidado do nosso Deus também sobre nós, o seu povo. E nós podemos gritar ao nosso Redentor, pois não há nada distante do seu controle. Castigo, ira, onde se manifesta o castigo e a ira ao servo do Senhor, podemos ver claramente que também se manifesta a compaixão e a cura. Podemos apresentar nosso lamento, porque Ele é o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele tem um propósito eterno, Ele nos ama. Nossos inimigos são inimigos de Deus? Se assim o forem, veremos a vergonha e a ruína desmoronando sobre estes que se levantam contra os servos dos senhores, do Senhor, como também o próprio Deus. Que Deus te abençoe, que você continue firme no Senhor, que
Que todo esse momento seja um momento de reflexão e ainda maior apego ao nosso Deus e Salvador. Todas as coisas estão debaixo do seu cuidado. Nós pertencemos a Ele, somos o povo da aliança. Ele nos ama e cabe a nós desfrutarmos disso para a honra e glória dele, para a nossa alegria. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Amém.